Bora analisar essa convocação, a primeira convocação do Ancelotti, jogador por jogador. No trio de goleiros, a gente tem Alisson, Bento, que são dois jogadores que já tinham sido convocados algumas vezes, que faz total sentido que eles estejam. O Alisson, você goste ou não, é o principal goleiro brasileiro há algum tempo e vem de uma temporada de campeão da Premier League fazendo jogos importantes na Champions. O Bento, beleza, foi para a Liga da Arábia Saudita, mas é um goleiro jovem e que ainda tem um potencial a ser explorado. O Hugo Souza, a grande novidade, é um cara que já merecia há algum tempo uma oportunidade. A nível de seleção, é surpresa. Claro, a primeira convocação do Hugo, mas é um cara que tem um protagonismo no time que joga e joga na elite do futebol brasileiro, querendo ou não. Vale a oportunidade ainda mais com o Ederson lesionado. Nas laterais, tem o que a gente pode chamar de primeiro erro da convocação, na minha visão pelo menos, que é o Alexandro. Mas é justificável. E vocês vão entender por quê. Cara, o Ancelotti, ele passou a vida trabalhando no futebol europeu. No futebol brasileiro, ele tem muito pouco contato. O contato dele é com jogadores ah, brasileiros e, beleza, por mais que tenham tido 7 jogadores convocados da seleção que atuam no futebol brasileiro, a gente sabe que inclusive 2 ali são caras que ele convoca pelo que ele já viu deles. É o caso do Alexandro e do Danilo. O Alexandro é um cara que tem uma experiência na Europa importante, jogador de Juventus, jogador de Champions League, mas querendo ou não, eu esperava um Caio Henrique, por exemplo, o jogador do Mônaco. Mas, em compensação, eu espero que o titular seja justamente na lateral esquerda o Carlos Augusto, da Inter de Milão, que apesar de ser reserva do Di Marco, entra muito, é um finalista de Champions e quando atua, consegue dar, principalmente ofensivamente, muita variedade e boas situações para a Inter. Parando para falar de lateral direita, Wanderson e Wesley. Jovens, promissores e muita gente já pediu Wesley há bastante tempo na seleção. Ele aparenta ser o cara que, por mais que a gente não consiga ver nele um Cafu, um Daniel Alves, esses caras não estão sendo mais produzidos para lateral, sabe? A gente não vai ter um jogador, não tem um jogador do nível do Marcelo, do Roberto Carlos, do Cafu, não tem. E Wesley e Wanderson são caras para o futuro. Faz total sentido que sejam convocados. Na zaga, o Alexandro do Lille talvez seja a principal surpresa, porque é difícil pensar em quem pedia ele. A gente tem o Hugo Souza, era pedido pela torcida do Corinthians. A gente tem jogadores como o próprio Andreas, que tem uma volta, já era pedido por algumas pessoas. O Antony, uma volta à seleção depois de muito tempo, era pedido. O Alexandro é bem nichado. Zagueiro do Lille, faz uma temporada ok na Ligue 1, esperemos que nos surpreenda. Léo Ortiz, Beraldo, são jovens e estão atuando em bom nível. Obviamente, a gente está falando mais do Léo Ortiz e aqui o Beraldo, apesar de jogar no Paris Saint-Germain, é reserva. Mas é um cara de 20 anos, é um cara para o futuro da seleção. Faz sentido. O Marquinhos, você pode não gostar do passado dele na seleção, mas além de ser um dos capitães da seleção no período mais recente da história, a gente tem no Marquinhos um finalista de Champions e um cara que joga na elite do futebol europeu há muito tempo. É óbvio que o Ancelotti iria convocar ele. E o Léo Ortiz, excelente. Faz jus à convocação. Tá jogando muito bem no Flamengo, no futebol brasileiro e merecia estar nessa posição. O Danilo é um cara que entra na cota Alexandro, na cota experiência e do que o Ancelotti já viu no passado. Sim, é perigoso se basear extremamente nisso, porque o Danilo já não atua no seu mais alto nível há muito tempo. E é um cara até contestado em alguns momentos no Flamengo. Mas, parando para pensar na experiência e no que o Ancelotti pode extrair dele a nível de grupo e para uma passagem de bastão, vale a convocação. Até porque a gente está falando de, como o próprio Ancelotti disse, Éder Militão e Gabriel Magalhães machucados. Esses caras vão ocupar essas posições daqui para frente, mas eles estão afastados por lesão. Então não achem o fundo do mundo a volta do Danilo. Ainda assim faz sentido, é um cara que ele já viu jogar, é um cara que ele tem contato e experiência. Meio campo, a gente fala daquela que pode ser a área mais frágil da seleção brasileira há muito tempo. A gente ainda não tem, dentre esses caras que foram convocados, o camisa 10, o cara que vai criar. Ou que dirá um 8, um cara que tem a visão de jogo como principal virtude. Em compensação, a gente tem a volta do Andreas Pereira, que fez uma boa temporada no Fulham mais uma vez, e que, obviamente, poderia perpetuar ali por uma questão
desses jogadores que atuam na Premier League serem mais convocados, sim, isso é um fato. Andrei Santos, grata surpresa, jovem, 21 anos, se não me engano, Andrei Santos, tem muito futuro, vai voltar para o Chelsea para jogar o Mundial e fez uma baita temporada no Strasbourg. Grande acerto para futuro e para presente. Bruno Guimarães, Gerson e o Ederson, na verdade nem o Ederson, né? Bruno Guimarães e Gerson já vinham sendo convocados. O Gerson me chama a atenção e eu fico curioso se vai ser titular com o Ancelotti, mas tá ali. E vamos e convenhamos, o Gerson é um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro, atuando aqui no Brasil há muito tempo. Há muito tempo. E faz sentido, na minha visão, que ele seja convocado. Afinal, se você começa a analisar mais nomes para a posição, fica difícil de encontrar gente melhor que o Gerson. Quase impossível. Bruno Guimarães faz baita temporada no Newcastle mais uma vez. Era óbvia a convocação, você goste dele ou não. Casemiro, o resgate. E bem mais, eu sou bem mais a favor do que o próprio Alexandre e do Danilo, porque o Casemiro, ele mostrou bons desempenhos na reta final da temporada no United, e o Ancelotti conhece muito o Casemiro, cara, ele confia completamente no Casemiro. O Casemiro pode sim atuar em grande nível em partidas de seleção com o Ancelotti treinando ele. E acostume-se, o Casemiro certamente irá para a Copa do Mundo, caso não esteja lesionado. E o Ederson é um cara que tem chamado a atenção de time grande na Atalanta, e é um meio-campista, um motorzinho, um cara que consegue chegar bem à frente, um cara que cobre campo, baita adição ao meio-campo da seleção. A gente não tem mais aquele meio-campo, sei lá, composto por Gilberto Silva, Kaká mais à frente. A gente vai se ater a isso, e isso pode ser competitivo sim. Esses caras atuam em bom nível no futebol europeu. Atacantes. Antony, uma grande surpresa e grata surpresa. Ele merece pelo ano de 2025 que tem feito, chamando muita atenção no Betis e jogando muito bem. Estevão é a joia, é óbvio que o Estevão tem que estar ali, mesmo que não venha para ser titular, o Estevão é futuro da seleção, ele já mostrou isso, ele tem que estar no grupo. Rafinha dispensa apresentações, era óbvio. Gabriel Martinelli, apesar de ter passado uma temporada, a primeira metade dela um pouco mais complicada, começou a atuar em bom nível na segunda metade e, cara, fazia sentido, era completamente palpável imaginar que o Martinelli iria ser convocado pelo Ancelotti, assim como foi. Matheus Cunha e Richarlison. Aí entram dois parênteses, né? Muita gente já vi reclamando sobre essas convocações, acho justo as reclamações. O Richarlison menos, até porque o Richarlison, cara, ficava meio intrínseco que ele poderia ser convocado. O Ancelotti já treinou o Richarlison, o Ancelotti já falou publicamente que gostava do futebol do Richarlison. E acredito que pode ser resgatado assim como o Casemiro. É uma possibilidade. A gente tem no Pedro um cara que ainda não voltou ao 100%, mas acredito que fatalmente com o Ancelotti acompanhando mais o futebol brasileiro, o Pedro vai ser convocado, assim como a gente pode esperar talvez um Vitor Roque mais para frente ou alguma coisa do tipo. O Matheus Cunha, apesar da temporada, beleza, surpreendente a nível de Wolverhampton que ele joga, ainda é um cara que não me chama tanta atenção para a seleção brasileira. Mas o fato é que a gente não tem um 9 de alto nível há muito tempo, um cara que tenha tomado conta dessa posição. Ele poderia convocar o Endrick, mas o Endrick se machucou, assim como o Rodrigo machucado. Então, ele acaba tendo até a justificativa perfeita para variar um pouco mais. E Vinícius Júnior dispensa apresentações. Se a gente pode esperar o melhor do Vinícius na seleção, que ainda não veio, se alguém pode fazer isso, é o Ancelotti. A convocação é justa, faz sentido e, no mais, se você discorda disso, cara, beleza, respeito, mas você vai ter que argumentar.